Olá, deixa eu ver se melhora que tá a Tá imagem não ouvindo? tá boa, a luz não tá boa. Tá ouvindo? Agora melhorou. Ah, agora sim. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bom. Deixa eu espero se alguém vai entrar, que só temos nós. Tá, vamos gravar, isso vai ficar para a posteridade, né? Essa é a Tá bom. ideia. É, eu convidei a Fátima hoje. A Fátima é uma grande amiga minha, uma arquiteta de Ribeirão Preto. Nos conhecemos já há uns 20 anos, né, Fátima? Se não for mais, talvez até Mas, mais. mas, Então, é uma grande amiga, uma grande arquiteta, trabalha e mora em Ribeirão Preto. Eu convidei para bater um papo, para a gente deixar, tentar ajudar também os outros, né, com alguns perrengues que a gente passa, tanto na arquitetura quanto na fotografia. Então a ideia é bater um papo aqui informal, tá bom? Mas eu queria começar com uma pergunta, tá? Ah, e só lembrando, a gente tem 59 minutos, tá? Porque depois de 59 corta. beleza, vamos lá. Ó, eu queria que você falasse para mim como é que é construir uma carreira sem vir de família rica. Porque a gente tem essa coisa na construção, que tem muita família que é dessa coisa toda, né? E eu É. sei que você é bom nisso também, de construir coisas sem vir de família rica. Então fala pra gente como isso funciona. É, é porque é engraçado isso, né? Porque a construção no Brasil é como as carreiras mais, vamos dizer, é, as carreiras mais tradicionais, né? Antigamente Uhum. você tinha três opções, ou você era médico, ou advogado ou engenheiro, né? Então, essas são as grandes carreiras das famílias mais poderosas do país, né? Por isso também as escolas mais antigas do país são ligadas a essas três carreiras, né? Então, a construção civil, você vê aí agora até pelos escândalos mais recentes da história da política, a construção civil está ligada, assim, intrinsecamente ligada à construção das grandes riquezas no país. Então, optar por uma carreira como a de arquitetura ou de engenharia, é, praticamente sem você ter vindo de uma família que tem todo esse respaldo para você, é meio que fazer o seu caminho ali no sangue, matando um leão por dia, né? E aí eu brinco com a minha sócia que a gente mata o leão e depois a gente sai para tomar alguma coisa à noite, né? Apesar que agora nem sair para tomar, a gente está podendo, né? Mas é realmente uma opção, né? É uma opção e você, quando você opta que você gosta disso, que você gosta de arquitetura e que você quer construir uma carreira em arquitetura, principalmente, é pura dedicação. Sim. Eu falo que são anos e anos de anos na cadeira, né? É muito trabalho, é muita dedicação, é um, é um sonho porque você gosta de arquitetura, entende a arquitetura como uma arte prática, que tem muito a ver com fotografia, talvez quase tudo a ver com fotografia, tudo a ver com artes plásticas, com escultura, tudo mais. Uhum. Então, você se dedica e resolve que vai fazer isso, custe o que custar, né? Pois é. E sabe o que eu sinto muito da arquitetura? Para quem não me acompanha tão de perto, eu sou arquiteto também, mas desde a faculdade de arquitetura eu trabalho com fotografia, né? Eu sempre me envolvido com fotografia desde os meus 17 anos de idade, né? Quando eu comprei a Sim. primeira câmera fotográfica. Então, a Uhum. arquitetura, na verdade, foi uma escolha, porque não existia faculdade de fotografia na época. Está Uhum. falando de 95, formei em 2000. Não Uhum. tinha. Depois surgiu o Senac, surgiu várias outras.
Mas então, Uhum. os que mais aproximavam era o jornalismo e a arquitetura. Eu Sim. conhecia muitos arquitetos que eram fotógrafos. Claro, então é Aham. aquilo que vai dar para. Mas a Uhum. arquitetura mesmo, pode falar que eu nunca fiz nada, acho que eu toquei uma obra. Eu falei, não vou dar para isso aqui, não. Acho que não. É difícil, mas não vai dar. E ainda no país onde a arquitetura, todo mundo é meio arquiteto, né? O cliente é arquiteto, o mestre de obra é Uhum. arquiteto, o arquiteto, né? Aí fica mais Aham. complicado, né? Porque tem uma coisa no Brasil, eu não sei, eu acredito que nos países mais desenvolvidos não seja assim. Tem aquela coisa de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Porque Sim, se sim. agora tá tudo, o povo está com medo de doença, todo mundo tem uma receita para te passar, né? Mas não é só de Mas médico e não é louco. assim lá fora, não, viu, Fá? Oi? Porque não é assim lá fora, não. Porque as Não é, né? pessoas. É. Não, No não Brasil que tem. é assim, Os né? Estados Unidos, E- Europa, tem um super respeito por arquiteto. Quando né? você fala que é Uhum. arquiteto, nossa, é igual você falar que é médico aqui. Né? Mas Então quem sabe que não chega lá, né? tem esse negócio de médico e louco, todo mundo tem um pouco, tem o de arquiteto e louco, todo mundo tem um pouco, né? Não é? Porque Técnico de futebol. a gente tem muita, o Rafael Carvalho, meu cliente, meu amigo aí desde de muito Tá tudo tempo bem? também. E tem essa coisa assim de todo mundo, de certa maneira, tem cliente que inclusive chega com o projeto pronto, né? Aí eu trouxe aqui o projeto para você, tal, né? E é bem assim, né? Então, porque tem no Brasil um diletantismo, né? Que é um Uhum. amadorismo muito grande em quase tudo, né? Então, quase tudo é amador, né? As pessoas, quando tem gente que fala assim, não deu certo, foi ser coach, já viu isso, né? Não deu certo em nada, foi ser coach, né? Então deu Não, uma, eu né? tenho muito respeito por coaches, assim, mas é quem leva a coisa séria, né? Outro dia eu Sim, estava até conversando com o Instagram, nossa, ele estudou PNL, tem todo um embasamento por trás daquilo. Agora, não uhum, pode ser uma para algo que não deu certo, né? Aí é, é, não quer eu tenho deixar uma amiga, eu tenho coach, é uma amiga arquiteta que conheceu um sujeito no Rio de Janeiro que tinha falido um açougue, aí resolveu ser arquiteto. tá brincando, um açougue, resolveu ser Tinha um arquiteto. açougue, o açougue faliu, ele foi ser arquiteto. Ele Pô, se foi fosse ser, uma pastelaria, a gente entendia, né? entendeu? Foi ser. Ele teve essa luz assim, foi ser. Então, é muito engraçado. O Brasil é muito engraçado nesse sentido, mas de certa maneira também é muito triste, né? Porque o Rafael querendo falar de política. Por Não, enquanto, hoje, Rafa, eu falei para a Fá que a gente vai fazer de política outra live. outra Hoje hora a não. gente fala de política. Aqui nós vamos falar de arquitetura, fotografia, vamos falar de coisa gostosa, né? É, então, assim, eu acho que tem essa coisa muito grande no Brasil, né? Em todos os aspectos, em todas as profissões, né? Desse desrespeito, desse jeitinho, né? 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 Jeitinho de É, fazer, e todo mundo faz, todo mundo quebra um galho. E isso é muito ruim, né? e Agora, até à virou uma medida. marca, né? Por muitos anos, né, Fá? É Sim, quase uma marca do brasileiro isso. sim. Ah, o brasileiro, como se fosse algo Aham, inédito. Sabe é, canalizar para o lado bom da coisa, se vira e sim, faz dar certo, né? é, Mas é. geralmente não é o que acontece, né? É, mas eu sinto também, assim, que nos últimos anos, né, vamos dizer que eu me formei na década de 80, então isso já vai para quase 40 anos, né? Já vai não, já quase não, já vai 40 anos, né? A Então, gente quer enganar a gente, né? Mas já não passou. dá para enganar, é. Então, eu sinto assim uma evolução muito grande do relacionamento também do público com a arquitetura, porque à medida que a gente migrou do acesso às informações das revistas de decoração
para os programas de reforma, de decoração, de arquitetura, houve uma evolução também no conhecimento que esse conhecimento da arquitetura começou assim a se tornar uma coisa mais, putz, eu preciso de um arquiteto, entendeu? Eu preciso de alguém para me dizer, olha, os irmãos à obra, eles fazem aquela mega daquela Sim. reforma. Pô, eu preciso de alguém que faça isso para mim, né? Então, o Rafael está falando aí, dá para perceber só pela imagem quem é a arquiteta e quem é o fotógrafo. Você com esse fundão preto aí tá Ah, ótimo, eu tá só tenho lindo. luz, é só isso que eu tenho, não tenho nada aqui. Isso aqui é É, cortina, só tem luz. não, tá ótimo. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo um crescimento também. Eu vejo que a população, de maneira geral, já tem percebido essa necessidade também, né? Isso eu acho muito legal, Eu acho que eu sinto isso em todas as áreas, viu? Eu acho que né? até faz parte, né, do amadurecimento mesmo do brasileiro, né? Que a Sim, gente é relativamente novo, né, se comparado com as grandes democracias. Né? eu acho esse amadurecimento eu acho bonito de ver e de perceber, entendeu? Então hoje, ó, pra você ter uma ideia, né? Nós temos aí o Rafael que está nos acompanhando aí, ele é um cliente que trouxe já um grande projeto corporativo que você até Uhum, teve o prazer de fotografar, uma obra uhum, lindíssima que a gente tem maior orgulho, porque foi um call center aqui em Ribeirão Preto que tinha que continuar funcionando enquanto a obra acontecia, e isso aconteceu muito porque o Rafael também é uma pessoa de muita garra, muita capacidade de gerar e de, sabe, a obra, de fazer a obra virar. E o outro, a Casa do Guaporé, que você também nos deu a alegria de fotografar, né? Então, esse é o tipo de cliente que a gente fala, putz, é um cliente assim, que deixa a gente honrado, que tem uma possibilidade de a gente trabalhar muito e fazer coisas muito bonitas, tal. Mas hoje, por exemplo, de manhã, às 7 da manhã, por conta do Instagram, eu recebi um pedido de orçamento assim, eu tenho uma casa, minha casa, minha vida, eu queria saber se você faz a decoração para mim. Olha que coisa olha que mais legal. linda. Entendeu? Nossa, que Eu, bacana. eu fiquei emocionada. Aí eu falei assim: olha, 8h30 eu vou estar no escritório, posso te ligar de lá? Não, porque eu vou estar no meu trabalho, eu não posso atender telefone no meu trabalho. Olha que coisinha mais linda. Olha que Então, era legal. 7h30 da manhã, eu estava fazendo café na cozinha junto com a minha mãe e falando com a menina sobre o projeto que ela quer um design de interior para a casa Uhum. dela, projeto Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei emocionada, sabia? Porque Ah, que isso, bacana. sabe assim, não é legal? Porque denota Sim, assim, pô, as pessoas já estão entendendo para que serve um arquiteto, entendeu? sim. Como você Entendeu? viu no design, né? Isso é Na muito vida. isso é muito gostoso de ver essa evolução, entendeu? Né? De, Sim. de aceitação e é um prazer para mim, né? É um prazer ver esse processo. Ah, que bacana. Ah, Né? fala para mim do. Eu lembrei agora do Mike Reynolds, que você trouxe há um tempo atrás, né? Uhum. Fala pra gente como foi isso. É, Ah, fala que é o Mike, como foi que isso aconteceu. será que o Rafael ainda está aí querendo ouvir de política? Porque resvala na questão política, isso que eu vou falar agora, né? Foi assim, em 2014, eu conheci uma venezuelana que estava aqui no Brasil, mas saindo aqui do Brasil, né? E indo morar em Miami, que minha amiga Marjorie, que hoje está lá. E, e, Tá. a, e a Marjorie falou assim para mim, Fátima, vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estávamos há uns 4 meses da segunda eleição da Dilma. E eu, sim, completamente alheia na época, eu falei assim, como assim, Marjorie, entendendo o que está acontecendo no Brasil? O PT está aí, e foi eleito, e agora, pelo tudo indica, vai ser eleito de novo. Não, bem, vocês não estão entendendo. O PT, o Foro de São Paulo, bababá, toda aquela história, né? Aí eu falei, mas e qual que é a preocupação? Então, a preocupação é
o que está acontecendo com a Venezuela não se repetir aqui. Falei, por quê? O que está acontecendo? Eu não fazia a menor ideia em 2014. Olha o tanto de informação que me faltava naquela época. Eu falei, por quê? O Rafael Carreteiro aí, amigo nosso também, parceiro de trabalho, e ela falou assim, Fátima, vocês precisam entender que a gente corre muito risco nesses anos, e riscos seríssimos em termos de economia, riscos seríssimos de a gente ficar a pé, e nós temos que ter uma opção de uma arquitetura sustentável, para que a gente aprenda a tirar da terra nossa própria água, nossa própria energia da natureza, né, e tirar da terra nossa alimentação. Porque, Foi assim, infelizmente, então, surgiu uma foi ideia do assim, né? Ronald. E você já ouviu falar Já, do Mike Reynolds, né? Até vou mostrar, sim, eu não vou conseguir, será que eu vou conseguir mostrar para vocês? Eu estou aqui na frente da... dá para ver. Esse foi um dos posters, a gente fez uma série de posters quando ele veio, né, quando a gente trouxe. Eu falei, pô, mas quem que é esse sujeito? Esse cara é um cara que faz uma casa que se alimenta diretamente da natureza. A água vem direto da chuva, a energia vem e é transformada dentro da própria casa em fotovoltaica, e ele também cria dentro da casa uma horta, uma célula botânica que, além de fornecer alimentação para o morador, ainda purifica as águas cinzas e as águas negras, devolvendo água limpa no, para a natureza. Ou seja, É o... 100% sustentável. Oi? 100% autossustentável. 100% autossustentável, feita com pneu, com coisa velha, quer dizer, assim, ele faz o máximo para não usar nenhum tipo de material que você tenha que comprar, ele pega e recicla. Aí a Uhum. Marjorie me falou desse sujeito, falei, pô, quem que é esse cara, quem que é esse arquiteto? Ele é chamado de o guerreiro do lixo, Garbage Warrior. O guerreiro do lixo tem uma série de filmes, inclusive no YouTube, a respeito de toda a batalha dele e tal, nos Estados Unidos. Aí eu assisti, cara, aquilo deu um impacto na minha vida. Porque ele fala assim, olha, se você gera uma arquitetura que só consegue endividar o sujeito que está fazendo aquela casa, aquela arquitetura, que raio de arquitetura é essa? É apenas um objeto de consumo que vai deixar o cara escravizado o resto da vida. A sua arquitetura tem que ser libertária, ela tem que trazer liberdade para quem está morando dentro, tem que levar o cara a viver livre do sistema, o cara tem que ter a sua própria água, sua própria chuva, porque isso é a fala mais linda dele, que é um hippie porra louquíssima que bebe de manhã à tarde à noite. Ele fala assim, se Deus e, dá água e sol de graça, por que que você tem que morar numa casa em que você paga para ter isso? Se Deus, faz com que qualquer semente que você cuspa no chão brote e dê fruto para você, por que que você tem que necessariamente se escravizar e ir comprar isso num supermercado? Mas olha só, fazendo um parênteses, não cogitaram de tarifar a energia solar? Cogitar. Cogitaram, o Bolsonaro não deixou. Uhum. Mas na Espanha é tarifado. É. Eu fico até sem palavras, porque o É. sol, pelo amor de Deus, gente. Percebe isso? Não, e tem outras coisas, né, que corre o risco de ser tarifada. A chuva também, né? A água também, né? Entende? Exato. Porque, na verdade, o projeto, assim, da nova era é fazer a gente ficar completamente escravizado como o povo da Idade Média, né? E quem tem dinheiro tem, quem não tem vira escravo. Mas eu não vou entrar nessa tristeza que a gente prometeu de não entrar nela, né? Então, a gente prometeu, mas isso aqui dá uma conversa boa, esse negócio de você ser escravo do sistema, né?
Nossa, eu tenho uns defensores assim ferrenhos que dizem que qualquer trabalho, assim, pessoas que eu conheço, qualquer trabalho que você ganha, sei lá, você ganha 20 mil reais no mesmo trabalho. Então você pode ter certeza que você vale 10 vezes mais. Se está pagando 20, você vale 10 vezes mais. Sim, E assim, sim. tem toda uma lógica por trás que você fica. Você não quer trabalhar mais como CLT. Não, eu vou É. fazer o meu negócio. Entendeu? Só Então, precisa achar o caminho. ó, o Mike faz na palestra dele. Bom, então voltando, né? Sintetizando, depois que a Marjorie me falou dele, eu fui para o Uruguai, construí uma escola lá junto com ele, 160 outras pessoas. Nós tivemos o prazer de trazer o Mike aqui para Ribeirão Preto. O Rafael, que está nos acompanhando, estava junto. Foi um tempo extremamente gostoso. Tentamos fazer algumas obras aqui com ele, infelizmente não deram certo por entrave político. Mas a pergunta que o Mike faz é a seguinte: se você tivesse uma casa que te desse água, energia, gerasse a sua própria alimentação, você não seria mais escravo do seu trabalho, seria? Ah, olha, quebrava o sistema, hein? Porque muito, não é? Porque muita gente ia deixar. Muitos dos que trabalham para se E a sustentar. última pergunta é: o que você faria com o seu tempo livre? Nossa, mas isso aí não me falta ideia, não. Percebe? Então, revoluciona. Você percebe? Eu tenho uma frase no na página de abertura do meu Facebook que é assim: a verdadeira revolução começa no seu jardim, a partir do momento que você se torna o plantador da sua própria alimentação. Não é possível existir uma revolução no mundo que o faça uso de recursos que são do próprio sistema, entendeu? Não existe revolução que vai fazer uso dos recursos do próprio sistema. Eu não posso ser socialista dizendo que eu vou fazer uma revolução social se o dinheiro que eu preciso é o dinheiro do banco. Os bancos americanos e os bancos europeus que pagaram a Revolução Russa. Então, eu não vou entrar nessa conversa, porque a verdadeira revolução, ela nasce na hora em que eu, como indivíduo pobre, simples, tenho a minha subsistência garantida, independente de ninguém, de qualquer outra pessoa. Entendeu? E o Mike Reynolds fala: o arquiteto pode gerar uma casa que seja o elemento gerador dessa revolução. Você já ouviu algum arquiteto falar isso? Imagina, imagina. Você sabe, eu tenho um pouquinho de pé atrás, assim, né, com arquiteto, e eu falo com a maior naturalidade possível, porque eu sou, né? Uhum, Mas é preciso ter um pouco a mão na consciência, né? Acho que uhum, se quer muito, se quer muito, quer muito, quer muito, precisa dar um pouco, é, entendeu? Em todo uhum, sentido. Às vezes é um serviço que você vai oferecer, e eu sofro muito isso porque eu ofereço serviço de fotografia, meu, mas é uma uhum. choradeira. Olha, é uma choradeira. E tem gente que eu já fiz fotos assim, já fiz de graça fotos. Quando você Uhum, vê que aquilo vai ser uhum, importante para a pessoa, que ela vai fazer uma boa utilização daquelas imagens, mas não tem como mesmo, não, não, uhum, não tem jeito. Não vou, faço com o maior uhum, prazer. Mas tem casos que você vê, uhum. né? Aí é duro. Né? Mas assim, essa relação que a gente como arquiteto, a gente conhece muita gente, e eu falo que a gente faz duas leituras muito importantes. Uma é a leitura do espaço em que a pessoa vive, porque o espaço em que a pessoa vive fala demais sobre quem ela realmente é. Né? A outra coisa muito legal nessa relação com o cliente, que você também, como fotógrafo, tem, é que o jeito que a pessoa lida com o dinheiro fala muito de quem ela é. Muito, muito, muito. Nossa, Né? muito mesmo. Né? Uhum. Alguém mandou uma pergunta aí, qual seria? Diga lá. Eu vi a do Rafa, né? Ô, Rafa, não é marca, não, Rafa. É, É uma técnica mesmo. É uma técnica que dá mais movimento à fotografia, entendeu?
mas não tem uma marca registrada disso, não. Acaba sendo, as pessoas veem isso da minha foto, como você viu, porque eu uso bastante, eu gosto bastante mesmo de usar. Entendeu? Eu Então, toda também. foto, não todas as fotos, mas em todo projeto tem alguém em movimento ou tem alguém postado na foto. É, A pessoa postada na foto, ela dá mais senso de proporção. de Você consegue tamanho. saber o tamanho. É, Exatamente. é muito gostoso de ver, eu gosto muito. Também tem outros arquitetos e fotógrafos que usam desse recurso, né? Eu acho um recurso muito bonito, também porque tem aquela mancha de tempo, né, no seu espaço, né? Exatamente. O E você sabe espaço que é está tão lá. curioso aqui, você sabe que o meu TCC foi em cima disso, né? Foi em cima de transmissão, de torres de Uhum, transmissão, e como que esses sinais, eles estão aqui o tempo todo, mas você não vê, mas sim. te atravessa o tempo todo, entendeu? Uhum, E na uhum, fotografia, se eu aumento aquele tempo de transição na exposição, pode uhum, passar quantas pessoas forem ali, que as pessoas não vão aparecer, só vai aparecer o edifício atrás. sim. Fica só rastros. E os Fica rastros só. vão sumindo. Então, Aqui, eu vou é, dar uma discussão dessa também. não, é muito lindo, né? Porque fala de tempo, de espaço, É, de teoria da relatividade, né? sim. Que a gente quase não gosta de falar, né? Eu não gosto desse assunto. Para quem gosta de cinema, assista Interestelar, maravilhoso, né? Essa relação de Nossa, tempo, eu já vi umas 5 vezes. tempo-espaço, e esse movimento. Eu outro dia estava recomendando para uma amiga assista Interestelar. Mas por quê? Falei, porque assistindo Interestelar eu entendi a morte. Nossa, é chocante demais aquele filme, não é? Né? Lindo, lindo, Você lindo, sabe que lindo, lindo, lindo. você falou de filme agora, outro dia uma pessoa me É, perguntou, mandou uma é, mensagem, porque nos meus destaques, eu tenho coisa de fotografia, eu tenho livro que eu leio, eu coloco um monte de coisa lá. E tem é, uma bolinha lá que são filmes de terror. Aí eu falei, mas que diabo os filmes de terror? Aí eu é, nunca expliquei. Eu gosto da estética, né, que tem sempre aquele contraste, eu gosto disso na fotografia dos filmes de terror. Eu gosto também porque era algo que eu sempre tive muito medo de filme de terror. Eu morria uhum, de medo. O é. Exorcista, então, eu fui ver um ano passado. Porque juro por Deus, É eu não, muito não medo. podia ver esse filme. Eu tentei ver ele anos. Falei, não, não vou ver, não vou ver. Mas aí eu Uhum, encarei os filmes de terror como desafios para vencer. Entendeu? sim. Então eu deixo lá, é meio como um aviso para mim aquilo. Falando, ó, Uhum, isso aqui eu venci. Então tem coisas que dá para. Sempre me puxa alguma coisa que dá para vencer em mim mesmo, sabe? uhum, uhum. Filme de terror. É. Eu não consigo, porque como a minha mente é muito criativa, eu penso aquilo que nós até já conversamos uma vez. Se tá aí é porque deve ter um dedo de verdade nisso. Pode ser também, porque tem uns que são cabulosos, né? Você pensa Mulher. assim, ó, você lembra um que não é de terror, Hum, mas que engraçado isso, que tem uns filmes que eles vêm disfarçados de outras coisas, hum. assim, eles são classificados como terror, mas se você entende um pouquinho da história, por É. exemplo, Advogado do Diabo. Não, eu ia Você já... falar esse. Ah, é? Esse é arrasador. Advogado Meu, do mas o diabo. cara entende muito. Quando ele fala ali as coisas, só quem entende um pouco de base bíblica, até de outras religiões, que entende um pouco disso, sabe como é que ele, o Do negócio mundo ali é mundo espiritual. Bem, esse filme, cara, eu assisti, eu já tinha mais de 30 anos, porque não é um filme tão velho assim, né? Eu já tô com quase 60 agora. Cara do céu, eu não consegui ir para casa, fiquei dando volta no carro. Nossa, tem isso, viu? Esse É filme é muito terrível, eu ia tenso. falar. Você lembra de uma parte que ele fala lá, eu não vou lembrar quem que é o ator, mas eles É, estão na corte, aí ele fala sobre moeda, que a moeda espiritual é sangue, não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é, vem é. depois, mas é o sangue é É, que traz é o tudo. sangue, é o sangue. É que, na verdade, também, muito recentemente, eu fui compreender isso. Na verdade, a questão não é o sangue em si, mas é o pavor
que você imprime sobre a vítima do sacrifício, né? Porque ele, na verdade, ele estava no tribunal e tinha um ator, eu não sei se era o Samuel L. Jackson, não sei, era um negro muito alto, muito forte, assim. E ele falava assim, olha, a moeda de troca é o sangue, né? Por quê? Porque quando você mata um sacrifício, que seja, qualquer que seja uma galinha preta ou uma criança num ritual macabro que seja, né? Você imprime um terror tão grande sobre a vítima que o sangue daquele medo, porque você sabe, quando a gente tem medo, o nosso sangue muda Os animais falam isso também, em relação aos animais. Então, tipo assim, esse sangue alterado pelo medo e o pavor que é infligido ali na hora, esse é o sangue que te dá poder, né, no mundo espiritual. Mas também prometemos que não íamos entrar nesses assuntos também. Já temos pelo menos umas quatro lives aqui já de temas para a gente falar, né? Tempo que a gente pode conversar. E legal, né? E é bem interessante. Ô, Fá, mas voltando no tema, Sim. como é que foi a sua carreira, assim, de quando você se formou? Fala um pouquinho como é que foi a carreira e de ferramentas, assim, para o que mais o arquiteto pode agregar, meio arquiteto, o que pode agregar ao profissional que pode auxiliar na sua carreira, né? Ferramentas mesmo, né? Ferramentais. Eu tenho uma visão, assim, muito, muito feliz da vida, sabe? Muito feliz. Não quer dizer que a minha vida tenha sido sempre feliz. Ela é feliz agora que estou mais velha. Antes era uma vida um pouco, assim, atordoada, principalmente pelo medo, que nós já falamos agora antes, né? Sim. Mas hoje eu tenho uma visão muito feliz porque eu vejo propósito em absolutamente tudo. Uhum. Então, eu fui uma criança que aos 4 anos de idade, minha mãe percebeu que me dando um lápis eu ficava calada. É. Então, ele me encheu de lápis. Lápis, papel, nunca faltou na minha vida de criança e nem depois, quando eu fiquei adolescente, aí meu pai começou a comprar tela e tinta para mim. Entendeu? Aí eu comecei a pintar. Então, isso, sim, foi um processo que foi dos meus 4 anos de idade até eu entrar na faculdade com 17, de muito estímulo na questão de colocar o meu lado direito do cérebro para funcionar através do desenho. Então, com 4 anos de idade, eu fazia gibi, fazia história em quadrinhos. E depois eu fui entrando naturalmente num processo que todas as crianças saem, porque a criança, quando ela começa a ser alfabetizada, ela sai do lado direito do cérebro e ela entra no lado esquerdo e fica no racional. E quando ela fica no racional, ela perde a espontaneidade do dinheiro, aí ela começa a achar o desenho dela feio e ela fala, não vou mais desenhar, porque meu desenho é feio. E eu consegui vencer isso, por quê? Porque eu era, e sempre sou até hoje, apaixonada por ver. Então, eu ficava na minha adolescência horas vendo o pôr do sol. Ficava sentada em Santo André, olhando aquela inversão térmica, assim, que dá aquelas manchas maravilhosas no céu. E o que eu fazia? Aí eu entrava para dentro de casa e pintava o que eu tinha visto. Entendeu? Então, antes de entrar na faculdade, já tinha uma produção de desenho muito legal. E entrei na faculdade. A minha faculdade, como eu te contei, foi na PUC de Campinas. E foi um tempo muito gostoso, muito produtivo, porque eu tive professores excepcionais. Eu tive o professor Fábio Magalhães, que depois foi o superintendente do MASP, que substituiu Pietro Maria Bardi, e um dia roubou um caderno de desenhos meus.
e eu falei assim, professor, todo mundo está achando os cadernos de desenho, e eu não estou achando mais o meu caderno de desenho, porque ele devolvia, ele dava nota e devolvia. E ele falava, ó, os cadernos estão lá, podem pegar. E eu fui lá procurar o meu, eu falei, professor, eu não achei o meu caderno de desenho, e eu nunca esqueço, acho que foi o elogio mais lindo que alguém já fez para o meu trabalho. Ele falou assim, eu peguei, e eu não vou devolver. Eu falei, por que, professor? Ele falou, porque tem uns desenhos ali que me lembraram os croquis do Rodin. Olha, elogio, hein? Você ouvi isso do cara que substituiu o Pietro Maria Bardi no MASP, em São Paulo, é para nunca mais esquecer, né? E Aham. eu era tão assim, eu falei, Rodin, assim, eu não fazia ideia do que era Rodin, entendeu? Não caiu a minha ficha ali no momento, né? Mas, assim, o meu poder de expressão pelo desenho sempre foi muito forte. Então, isso era uma das coisas que me alentava num curso que de 5 anos, 2 anos e meio, nós ficamos em greve por Sim. causa da União Nacional dos Estudantes, que propunha greve, umas greves, porque a gente vivia num tempo que tinha uma hiperinflação, era fim do governo militar, começo, né, dos anos da democracia e tal, e a nossa... 88, né? Oi? 88, 89. Não, isso eu já estava fora, eu estava na faculdade de 79 a 83, eu sou velha, querido. É. Então, em 83 eu me formei. E eu me formei tendo feito, na verdade, 2 anos e meio de curso, porque a outra metade dos 2 anos e meio nós tivemos greve, em greve, não tinha aula. Nossa, mas é Porque muito tempo, hein? pouco tempo demais. Sim, então, tipo, eu ia falar da parte boa. Eu tive aula com ele, o Fábio Magalhães, tive aula com o Zé Rezende, que é considerado o Uhum. assim, mestre da arte moderna no Brasil. Eu tive aula com o Toninho, que depois foi morto, foi prefeito de Campinas, foi assassinado. Um fofo. Assim, o Uhum. verdadeiro sentido da palavra fofo, ele era queridíssimo, dava uma aula deliciosa. Eu tive aula com a Clara Ante, a tesoureira do PT até Uhum. hoje, uma daquelas que tem Uhum. o grelo duro, de acordo com a narrativa do nosso amigo lá, né? É. E tive aula com muita gente fera, muita gente muito capaz e muito legal, né? Só que foram 2 anos e meio de greve, tá? Tudo bem. Então, quando eu me formei, para você ter uma ideia, mal sabia o que era um corte. Mas eu me formei e como a gente conversou, começou essa conversa, eu era filha de gente pobre, então eu tinha que trabalhar. Então eu fui tentar fazer o que eu conseguia fazer. Então, nos meus primeiros anos de vida, eu vendi meus desenhos e e fazia desenhos, por exemplo, de perspectiva manual, porque naquela época não tinha SketchUp, não tinha Lumion, não tinha 3D Max. Então, as perspectivas eram tudo na mão. E eu Nossa fazia senhora. aquilo. E, Não, eu peguei essa parte aí. Eu peguei essa parte. Fui bem computador na faculdade em 2 anos para terminar a faculdade. Não sabia o que era o Windows. É não meio é? ridículo, né, falar isso hoje. Era, A Laura, era ela morre de rir. Era outro tempo, era outra vida. Você fazia os desenhos tudo na mão. Aí à noite você estava cansado, você debruçava em cima da tinta nanquim, escorria em cima do vegetal, dia com Meu, tudo. Era um sempre inferno de errado. Dante. Quando Entendeu? errava aquelas meias, fica pagar. Sempre Olha, é conta, triste, viu? era horrível. E então, tipo assim, eu fui sobrevivendo com o que eu tinha, com o que eu sabia fazer, com os recursos que eu tinha. Mas, como eu desenhava, sempre desenhei muito bem, eu consegui um emprego para dar aula de desenho aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade Moral Lacerda. E eu comecei a vir. E como eu falei, né, eu tenho uma visão muito feliz da vida. Eu tive a felicidade de dar aula com pessoas incríveis. Então, Sim. nesse período que eu dei aula, eu também aprendi muito.
porque eu dei aula com gente fabulosa de projeto, eu dei aula com gente fabulosa da área de história, eu tive a oportunidade de conhecer de perto gente que tinha um tremendo conhecimento, que conversava. Então, os anos que eu tive dentro da vida acadêmica foram a faculdade que propriamente não tive. Os anos que me faltaram na PUC de Campinas, Deus me deu aqui dentro das faculdades em que eu dei aula com pessoas geniais, pessoas maravilhosas que eu admiro até hoje. Então, já quase chegando nos anos 2000, eu me vi por uma série de circunstâncias obrigada a encarar o meu próprio escritório, e foi aí que eu comecei, o meu próprio escritório já com quase 40 anos, que, graças a Deus, tem uma produção até hoje, apesar da pandemia, continuamos produzindo e trabalhando em todos os setores. Então, eu estava até brincando hoje com a minha sócia, né? A gente faz galpão industrial, a gente faz farmácia, a gente faz padaria, a gente faz restaurante, a gente faz clínica de estética, clínica de dentista, clínica de ortopedista, a gente faz casa do Minha Casa Minha Vida, a gente faz casa de magnata, a gente faz casa de classe média, a gente faz posto de gasolina em Barreiras, na Bahia, a gente faz o que precisa. Essa história dá uma live, só ela. Isso aí, entendeu? E vai indo, entendeu? Então, a pessoa aparece lá, vocês fazem. Eu sei que você vai falar, mas eu faço. Eu faço, a gente faz, a gente precisa trabalhar, né? Você sabe que é engraçado que a gente não se cruzou, você professor e eu aluno, né? Quando eu dei aula no Moura, você ainda estava lá, mas eu não dei aula, assim, não calhou de eu dar aula na sua. Você dava aula, mas não pegou o meu período. Não cruzamos nisso. Cruzamos em outras situações, né? Sociais, assim, da nossa amizade e tal, mas não assim. Ô, Fá, eu Foi bem. esqueci de ver o horário, eu não sei quanto tempo Eu acho que já tá quase explodindo aí, viu? Parece que talvez falte 10 minutos e só isso mesmo. Se você... Não, tá ótimo. Foi muito legal a gente conversar. Vamos fazer mais, acho que é bacana. Vamos pegar uns temas mais porreta, assim, pra gente. Hoje foi meio um teste, a gente pega uns temas mais para fazer o celular tremer. Fazer outra tem talvez assim uma última colocação que eu acho que eu gostaria de fazer relativa a essa questão do meu histórico, que é assim, e que eu honro muito porque tem a ver com você. Logo que eu saí da faculdade, eu fiz alguns cursos de fotografia. E nisso também eu vejo uma perfeição muito grande do meu processo, porque os cursos de fotografia que eu fiz e que me ensinaram o valor de um olhar fotográfico, também me ajudam muito hoje a criticar a qualidade do meu trabalho. Eu não me considero uma grande arquiteta, nem artista, nada disso, mas eu considero que o meu trabalho tem um certo nível de delicadeza, em alguns aspectos, um impacto muito agradável sobre as pessoas. E eu acredito isso muito a esse desenvolvimento desse olhar fotográfico, entendeu? Que eu tive através dos cursos de fotografia que eu fiz depois que eu me formei. Porque eu comecei a usar a lente para criar para fazer aquela concentração em cima do espaço e pensar, puxa, isso é bonito, isso cria um impacto, né? E eu tenho um cliente que ele fala isso, o mais gostoso, Fátima, é quando eu pego a sua maquete, depois eu vou no espaço e eu falo, puxa, aquela sensação inicial, apesar de que muda uma coisa ou outra, tá um revestimento, um acabamento, um móvel,
Entendeu? Eu consigo criar o mesmo sentimento da imagem, do tridimensional. E outro dia eu tenho uma arquiteta que agora me ajuda nas maquetes eletrônicas, porque eu não faço mais. Eu fiz por muitos anos, mas parei por falta de tempo. E eu trouxe essa menina que trabalha com Lumion. E ela é muito boa, muito competente, a Ana, uma gracinha. Quando ela veio, eu falei assim, Ana, desenvolva um olhar fotográfico. Não é só montar a maquete e botar para fotografar. Ponha a câmera no lugar que você sabe que o cliente um dia vai estar e crie para ele uma sensação agora que depois, quando ele entrar na casa, ele vai falar, putz, é a mesma sensação de quando eu vi o projeto na tela, entendeu? Isso é muito gostoso. Isso também te ajuda a criticar. Pô, isso vai ficar feio, isso não vai ficar agradável, isso não cria um impacto legal, né? Esse fim de semana eu tive em Rio Claro para terminar, e terminando um projeto lá. O cliente falou exatamente isso. Ele falou, Fátima, o que eu mais gosto nessa casa é que ela tem muitas cenas para o meu deleite. Uhum. Olha que legal. Entendeu? É mais do que só. Não vou começar a falar, porque esse assunto a gente fica 10 horas aqui. Mas é muito mais do que morar, né? É muito mais do É, que um teto. É é, isso que é legal das pessoas. É é. muito mais que quando você tem um arquiteto trabalhando com você, alguém que entende de espaço, que entende de jogo de luzes, o que pôr, quais as aberturas. É muito É, bacana. É legal é ter emoção, pessoas que enxergam isso, né? é de emoção, na verdade, né? Porque é um espaço que emociona, né? Eu passei o Sim. final de semana lá em Rio Claro fotografando e postando no Instagram, e alguns comentários, não só esses dos donos, né, mas alguns comentários das pessoas que observaram me trouxeram uma gratificação muito grande nesse sentido, entendeu? Puxa, esse espaço me emociona, entendeu? Agora, você já imaginou se a gente conseguisse produzir uma arquitetura que, além de emocionar, ainda alimentasse e providenciasse água e energia para a pessoa? Eu vou deixar esse vídeo salvo, como é que diz a teoria da conspiração? Vai sumir o vídeo daqui a pouco. Tá Um bom, beijo, então, Fábio. um beijo. Um beijo para você. Até Beijo. mais. Tchau, querido. Tchau.